Eu preciso dizer que tem sido um pouco complicado escrever. Olá, bem-vindas a mais um vlog. Para quem não me conhece, meu nome é Maki e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o meu processo de escrita. Então, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo sobre esse assunto e eu queria tanto dar um update de como tem sido esse processo criativo para mim, como também é, dar um pouco mais de insight sobre as coisas que têm me inspirado, o que eu tenho lido, o que eu quero ler, como têm sido os meus dias, como tem sido essa minha rotina de escrita. Então, para começar, já dando as más notícias de cara, assim, eu preciso dizer que tem sido um pouco complicado escrever. Eu comentei no vídeo passado que eu estava tentando manter uma rotina de pelo menos 500 palavras por dia, e de segunda a sexta, né? Eu tento escrever principalmente de segunda a sexta. E isso tem rolado, eu tenho conseguido manter mais ou menos essa média. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende muito do dia. Porém, acontece que nas últimas 2 semanas tem acontecido várias coisas além da escrita e do meu processo criativo como um todo. Eu cheguei na última fase do meu ciclo, então isso pra mim interfere muito, mexe com muita coisa, bagunça muita coisa, minha cabeça fica completamente maluca. Eu tenho agora um novo chefe no trabalho, então tem toda a questão de me adaptar a uma nova dinâmica e ajudar no onboarding dele, né, dessa pessoa, ajudar ele a se climatizar com a empresa e tudo mais. Então tem isso, eu tenho tido muitas, muitas, muitas reuniões nas últimas semanas, e reunião é uma coisa que me desestabiliza completamente. E eu tenho chegado no final do dia muito mentalmente cansada, o que significa que eu só tô conseguindo escrever mesmo durante as manhãs. Eu não tô conseguindo escrever à noite, porque eu fico com a minha cabeça realmente muito a bubablá das ideias, sabe? Então, pra mim tem sido meio que essencial conseguir manter aquele bloquinho, mesmo que pequeno, de escrita. Logo depois do meu check-in matinal no trabalho, eu faço ali as minhas coisinhas, vejo os meus e-mails, monto a minha lista de tarefas, me organizo e tal, e tiro meia hora para conseguir escrever um pouquinho, porque tem sido muito difícil fazer qualquer coisa depois do horário. Ao mesmo tempo, eu sinto que essa semana ela vai ser um pouco melhor. Semana que vem eu tô de férias, o que é ótimo, mas essa semana no geral ela vai ter menos reuniões do que eu tive na semana passada, e eu acho que ela vai ter um pouco mais cara de semana normal de trabalho, assim, sabe? O que também é ótimo e o que talvez me permita escrever um pouquinho mais, até para eu conseguir tirar minha semana de férias realmente, né? Eu não queria fazer nada durante essa semana, eu queria muito descansar. Então, hoje eu já fiz o meu bloquinho de escrita básico da manhã e rolou legal, consegui. Mas eu acho que uma outra dificuldade que eu tenho tido é como eu tô permitindo que esse processo seja completamente livre, e eu não tenho nenhum planejamento para essa história, além dos marcos chave, né, os marcos principais. Eu sinto que às vezes eu fico travada um pouco sobre onde ir com a narrativa, sabe? Então, por exemplo, agora eu tô chegando em 40 mil palavras, o que, se a gente considerar um processo não, se a gente considerar um livro de romance tradicional, ele tem ali por volta das suas 90 mil palavras. Então, 40 mil é quase metade, né? Metade seria 45. Isso assim, né, gente? Com uma margem de erro para mais e para menos, mas a média é mais ou menos essa. Então eu tô chegando na metade do livro. Então isso significa que eu precisaria muito começar a introduzir
um dos marcos principais da história, por exemplo. E eu tô com um pouco de dificuldade de pensar como eu vou fazer para chegar nesses marcos, sabe? Eu sinto que às vezes o planejamento ele pode ser muito limitante, mas a falta dele pode ser tão limitante quanto, porque pelo menos no meu caso, eu acabo me sentindo um pouco perdida, sabe? Eu não me dou muito bem com ficar muito solta, assim, com as coisas no geral. Eu preciso de um pouco de estrutura. Mas, ok, vamos continuar tentando e vamos ver onde a gente chega, né? Agora eu tô no capítulo 18 da história. Eu quero essa semana terminar o capítulo 18. Eu tô mais ou menos ali na metade do capítulo, um pouquinho antes da metade do capítulo. Terminar o capítulo 18 e começar o capítulo 19, em que eu acredito que eu vou introduzir um desses grandes marcos. Então, vamos ver se a minha cabeça colabora para essa ideia, porque pode ser que tudo mude daqui a 5 minutos. Hoje eu tive só uma reunião de trabalho, o que é muito bom, e o que significa que eu tenho o resto do dia livre tanto para cumprir com as minhas tarefas, quanto para, se eu achar possível, encaixar mais um pouquinho de escrita antes de encerrar o dia, porque hoje de noite eu tenho algumas coisas para fazer que vão exigir um pouco de atenção, né? Enfim, eu não vou conseguir sentar para escrever como eu gostaria depois das 5 da tarde. Então, vou ter que me arranjar com o que eu tenho hoje. E eu acho que é isso por hoje, né, Maiquinho? Maiquinho finalmente sossegou e tá tirando uma sonequinha aqui do meu lado. E vamos ver como o dia continua. Eu vou agora fazer mais um café, vou sentar para resolver algumas coisas no computador. Eu preciso resolver uns e-mails, fazer algumas outras tarefas. E vamos ver se mais ou menos daqui 1h30, 2 horas talvez, agora são 1h34 da tarde, eu consigo escrever um pouquinho mais. Vamos de update de como está indo este vlog barra essa semana? Talvez vocês tenham percebido pelas transições maravilhosas de ontem para hoje que depois do que eu gravei ontem, falando um pouquinho sobre como estava indo o meu processo, as coisas que estavam acontecendo e tudo mais, eu acabei não conseguindo escrever ontem o resto do dia. O trabalho meio que tomou a minha agenda e eu tive que resolver algumas outras coisas no fim do dia, então acabou que ontem eu só escrevi mesmo um pouquinho pela manhã e dei o dia como como cumprido, sabe assim? Não também não tentei me forçar a escrever mais. Hoje é terça-feira, hoje tá um dia bem chuvoso, inclusive eu até peço perdão pelas luzes. Eu espero que isso fique bom no vídeo final, porque o dia tá bem escuro. Hoje passou o dia chovendo, o dia meio frio, meio calor, bem na transição de outono ou melhor, do verão pro outono. Então, o clima tá meio esquisito. Eu fui escrever num cafezinho, trabalhar um pouco de um café, mudar um pouco os ares. Mas agora que eu voltei pra casa, já tô aqui mais tranquila, eu queria aproveitar esse vlog para falar um pouquinho sobre a minha lista de leituras do outono. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma lista de leituras mesmo, para ver se eu consigo seguir não para cumprir alguma meta, mas porque tem alguns livros que eu sempre quis ler ou que eu sempre vi pessoas que moravam no hemisfério norte lendo para combinar com a atmosfera da estação, que é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil. Então eu pensei em fazer a mesma coisa e eu escolhi alguns livros
que eu quero muito ler até o final de dezembro, que é quando oficialmente o outono vira inverno. Mas, né, vamos ver como a coisa acontece e se desenvolve. Mas no total são 7 livros. 6. Isso, 7 livros. A cabeça da pessoa no fim do dia já tá o quê? Completamente maluca. São 7 livros. Bem uma mistura, eu acho, entre fantasia e romance. Na verdade, eu acho que é mais romance do que fantasia. Tem só um livro oficialmente de fantasia nessa lista. E eu vou tentar alugar na biblioteca a maior parte desses livros. Porém, alguns deles eu vou comprar e outros eu ganhei. Ou eu vou pegar emprestado. Então tá bem um mix. Mas eu tô seguindo ao máximo possível a minha ideia e a minha política de evitar comprar livros o máximo possível, a não ser que sejam autores que eu realmente quero muito apoiar ou autores que eu já gosto há muito tempo e que eu sei que realmente eu gostaria de ter aquele livro independente de qualquer coisa. Então, fora essas exceções, o resto dos livros dessa lista ou vão ser alugados na biblioteca ou eu vou pegar emprestado com alguém. Eu acho que tem uma exceção que eu vou precisar comprar, porque realmente eu já olhei e não tem nas bibliotecas. Ou se tem, o tempo de espera tá um absurdo e eu não vou conseguir ler no período que eu gostaria. Então vai ter que rolar uma adaptaçãozinha, mas tudo bem, gente, vai dar tudo certo. Então vamos lá. Para começar, o primeiro livro, que na verdade eu já li, é Alchemize, da Stanley New. Esse é um livro que eu tava esperando muito pra ler. Eu esperei o ano inteiro pra ler. E eu tô muito contente que a leitura foi uma leitura boa e que eu terminei o livro falando, poxa, ela conseguiu fazer com esse livro que eu queria que ela fizesse, que era construir um sistema de mágica muito único, fazer com que a história realmente fosse sustentada por si mesma, sabe assim, sem precisar de nenhum elemento, e principalmente que a história mantivesse o baque emocional que eu senti a primeira vez que eu li essa história. Pra quem não sabe, Alchemized é a versão tradicionalmente publicada de uma fanfic do universo Harry Potter chamada Manacled. Você não precisa ler essa fanfic, você não precisa saber absolutamente nada sobre o universo HP para entender essa história, e isso me deixou bastante feliz. Mas o principal que eu esperava desse livro era que o impacto emocional da história se mantivesse, porque quando eu li a primeira vez essa história eu fiquei muito mexida e segue válido, viu? Eu sigo muito mexida. Tem quase uma semana que eu terminei de ler esse livro, eu terminei ele na quinta-feira passada e eu tô até agora me sentindo meio emocionalmente abalada por conta dessa história. Então, Alchemized era o primeiro livro dessa lista e um livro que eu já tiquei porque eu já consegui ler. Ainda bem, então estou muito contente. Partindo para o segundo livro, e esse é um livro que é realmente mais sazonal, porque ele é um livro muito focado no outono. É um livro que chama If It Makes You Happy, da Julie Olivia. Pelo que eu pesquisei, esse livro ainda não foi publicado em português no Brasil, então vou ficar de olho. Se eu souber de alguma coisa, eu aviso, de algum update eu aviso. Mas é um livro que eu tô lendo agora, junto com uma amiga. Esse livro foi um presente. Essa mesma amiga, ela me deu esse livro de presente pra gente ler juntas. E eu tô gostando muito, muito, muito. É um romance de outono que se passa na década de 90, o que pra mim tá sendo muito novo, porque eu não li, eu acho, em tempos recentes ou nos últimos anos, algum livro que se passasse nessa década. Os livros que eu li, ou eles eram fantasias, o que se passam, né, num tempo e espaço únicos, ou romances contemporâneos, que se passam na época de agora. Então, que contém, de alguma forma, elementos do momento em que a gente vive. Então, eu tô muito feliz de ler um livro que se passa numa época que, pra mim, é muito nostálgica. Então, eu acho que tem isso, ele mexe muito com nostalgia. E, enfim, tô gostando muito até o momento. Eu já tô na metade do livro, quase. Tô chegando na metade do livro. Eu olhei pra lá porque o livro tá ali em cima da minha mesa. Eu tô chegando na metade desse livro e eu tô gostando bastante. Tá sendo uma leitura bem gostosinha e muito realmente combinando com o clima de outono, porque os elementos do outono estão muito presentes nessa história. Então tá sendo muito legal. O próximo livro da minha TBR
É um livro chamado Roteiristas do Amor, da Catherine Center. É, como eu falei, né, o título em português é um livro que já está publicado em português. Esse livro acabou de liberar para mim na Biblioteca de Montreal. Eu vou buscar ele no sábado e eu tô muito empolgada. Foi uma recomendação de uma super amiga minha também. Eu sei muito pouco sobre a história, mas todo livro que é bem recomendado por alguém muito próximo de confiança, eu nem penso duas vezes em botar numa lista para ler. Então, eu já tô muito empolgada. Eu sei que tem a ver com roteiristas de comédias românticas, que é um tipo de filme que eu amo de paixão. Então, eu tô bastante animada para ler também. E é isso, eu tô indo meio às cegas, não sei muito sobre a história, mas é um livro muito bem recomendado e que eu passei adiante na minha lista. Adiante não. Passei na frente na minha lista porque eu coloquei em reserva na biblioteca e já liberou, então acabou entrando nessa lista também. O próximo livro é um livro que eu sei que quem lê e quem fala sobre livros na internet gosta muito, que é Uma Questão de Química da Bonnie Garmus. Esse livro eu peguei emprestado, ele já tá aqui comigo também. Eu tô muito animada pra ler. Inclusive, deu pra ver que eu tô muito animada pra ler tudo, né, gente? Mas normalmente com livros eu fico assim mesma. Assim mesmo, na verdade. Eu tô muito animada pra ler Uma Questão de Química, porque é um livro que fala sobre, eu acho que um tipo de história que me interessa muito, que é numa época diferente, num ambiente diferente, num nicho diferente. Então é uma história que se passa nos anos 60, sobre uma mulher que é química, então ela trabalha com química e fala sobre os desafios que ela enfrentou nesse período e nessa área. Até onde eu sei, e pelo que ela pesquisou, esse livro é inspirado numa história real, vivida pela escritora. Eu preciso confirmar essa informação, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E eu tô muito animada para ler, porque é um livro que me foi muito bem recomendado. Eu sempre li críticas muito positivas sobre esse livro. Eu sei também que já tem uma série, e eu gostaria muito de assistir a série, mas eu queria ler o livro primeiro. Então eu tô bastante animada, porque, de novo, é um livro que eu só ouvi coisas boas e que sempre me foi muito bem recomendado por pessoas de muita confiança. Então, vou ler também, tô animada e acabei botando na minha lista, porque eu inclusive já peguei ele emprestado para não deixar passar mais tempo e passar outras coisas na frente dessa leitura. O próximo livro é um livro que eu descobri meio que no susto, mas dando um pouco de contexto, Stephanie Perkins é uma das minhas autoras favoritas. Ela escreveu um livro de young adult, um livro para jovens adultos chamado Ana e o Beijo Francês, que é o meu livro favorito da vida. E outro dia eu tava pesquisando sobre ela na internet, porque foi uma daquelas situações do tipo, nossa, será que a Stephanie Perkins lançou livro novo recentemente? Tem muito tempo que eu não vejo as coisas dela. E eu sei que depois de lançar Ana e o Beijo Francês e toda a trilogia envolvendo esse universo, são 3 livros, né? Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, se eu não me engano, e Ayla e o Felizes para Sempre. Ela meio que foi para uma via de escrever livros mais de terror, suspense, que não é muito meu gênero de preferência. Então, continuei super apoiando, do tipo, vai Stephanie Perkins, mas eu parei de ler as coisas que ela escrevia. E então eu decidi pesquisar para saber o que ela estava fazendo, e eu descobri que esse mês, em outubro, ela ia lançar o primeiro romance adulto da carreira dela. É um romance que chama Overdue, lança hoje, dia 7 de outubro. Eu vou amanhã comprar esse livro lá na Índigo, aqui em Montreal, né? Porque eu tô muito animada pra ver como que é a Stephanie escrevendo pra uma audiência adulta, sobre relacionamentos adultos, é, num novo contexto, num novo mundo. Eu sei pouquíssimo sobre a história, eu só lembro de ter dado rapidamente uma lida na sinopse para saber se o livro dela não seria sobre terror, mistério, suspense, qualquer coisa assim, porque realmente não é o meu gênero. E o que eu entendi da história é que acompanha uma mulher que está num relacionamento estável, se eu não me engano, ela está num casamento que parece feliz, super, super animada. Na verdade, minto, ela não é casada, ela tá namorando, e ela e o cara com quem ela namora estão para decidir se eles querem casar e continuar juntos ou não. Eis que eles decidem dar um tempo, e nesse tempo, para decidir se é isso mesmo que eles querem, ela conhece uma outra pessoa e a história se desenvolve a partir daí. Então, empolgadíssima.
e muito animada para saber se o estilo da Stephanie, ou melhor, como o estilo da Stephanie evoluiu ao longo do tempo. Eu também coloquei um clássico nessa lista. O clássico que eu escolhi é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu confesso que eu tenho uma questão com as irmãs Brontë. Eu não sou fã de Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, esse livro tá super hypado por causa do filme que vai sair no ano que vem, mas eu tô realmente assim, respirando fundo e com a ajuda de aparelhos, porque eu realmente não sei o que esperar desse livro. Mas eu sei que esse é um livro muito amado por quem leu. Que é um livro um pouco mais vibe outono, é um relacionamento, acompanha relacionamentos mais longos, mais profundos, é uma história transcendente, que transcende o tempo, mas é isso, eu tô indo com um pé atrás, eu vou fazer questão de ler esse livro em português, porque eu acho que no caso de livros clássicos, muito antigos, ler inglês é bastante difícil, eu sou fluente em inglês, mas eu acho que ler esse tipo de livro em inglês é muito complicado. Eu tentei ler Orgulho e Preconceito da Jane Austen em inglês várias vezes e eu sempre tive muita dificuldade, então eu acabei optando por uma edição em português. E eu vou pesquisar bastante a tradução para ver qual tradução eu sinto que vai casar melhor com o meu estilo de leitura, né? Talvez eu precise de um pouco mais de tempo para ler esse livro, talvez eu não leia ele sozinho, eu leia acompanhado de algum outro livro para ir intercalando, porque eu sinto que a leitura de clássicos é um pouco mais pesada. E eu acho que, como recentemente eu tenho lido muito romance contemporâneo, muita fantasia, muitos livros que são mais dinâmicos, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de voltar para o ritmo de um clássico. Vamos ver, mas também tô animada. Tô animada, eu acho que vai dar bom, mas eu vou precisar ter um pouquinho mais de paciência para essa leitura. Porém, eu quero muito ler esse livro no outono, porque todo mundo que eu vejo falando desse livro, todo mundo que me recomenda esse livro fala sobre como ele é uma leitura de outono. Então, vamos lá manter o tema. E por fim, mas não menos importante, eu quero ler Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore. Esse livro é um livro bem levinho, eu tô indo com a expectativa muito baixa, porque eu sei que ele é um livro sazonal, é um livro de outono, é um romance fofinho, um pouco mais spicy, né? Então, um pouco mais apimentado. Porém, eu sei que é uma leitura leve de entretenimento. Eu não espero nada além disso para esse livro. E as minhas expectativas, elas estão realmente bem baixas. Eu sei que esse livro é um livro que vai me divertir, me entreter, vai combinar com a estação do ano, e é isso. É uma leitura levinha para quando eu precisar tirar minha cabeça das coisas pesadas, do trabalho, da vida real. Eu vou recorrer a ele, porque eu sei que é um livro bem para desassociar mesmo, sabe? Eu sei que essa autora, ela escreveu outros livros dessa mesma série, né? Que é tipo um universo, cada um para outra estação do ano. Então, Café, Amor e Especiarias é um livro de outono. Eu sei que ela escreveu um que é pro inverno, um pro verão, um de primavera, e recentemente, se eu não me engano, ela lançou um livro de verão. Posso estar errada, mas eu acho que não. Enfim, para acabar esse vídeo, ou essa parte do vídeo que eu já gravei muitas vezes, porque eu fui infinitamente trollada pelo meu celular, pelo meu microfone, pelo meu computador, por tudo. Essa é a minha lista de livros pro outono. Eu tô com muita vontade de ler coisas um pouco mais levinhas. Eu acho que fora Jane Eyre, todos os livros vão ser bem nessa vibe, porque realmente, agora que o outono tá chegando e o outono tá acontecendo já, né? E o inverno tá quase aí. Eu sei que o clima vai deixar tudo mais pesado, vai deixar tudo mais denso, tudo mais fechado, talvez mais triste. É fácil a gente ficar um pouco mais triste. Então eu tô muito querendo manter as vibes e aprender a aproveitar as estações e o que elas têm de melhor. Então, se no outono uma coisa que as pessoas fazem aqui é tomar um pumpkin spice latte, a bebidinha de abóbora, ler livros de outono e assistir Gilmore Girls, é isso que eu vou fazer pra entrar na vibe e me manter assim até a próxima primavera e o próximo verão chegarem. Então, eu vou tentar ler sem muita pressão, tentar seguir o que eu tô com vontade de fazer, ler os livrinhos que eu tenho vontade de ler. Mais pra frente, talvez no ano que vem, eu queria pensar numa lista de livros um pouco mais densa, um pouco mais questionadora,
mas vamos deixar as coisas acontecerem dessa forma por enquanto. Tô feliz com essa lista, são 7 livros, eu acho que eu consigo ler os 7 até o período que eu estabeleci, mas se eu não conseguir também, tá tudo certo. Vamos dar o nosso melhor. E é isso. Agora já é fim do dia, já anoiteceu completamente. Eu vou fazer meu jantar e eu vou descansar, porque eu tô bastante, bastante cansada agora. Eu tinha uma ideia de fazer algumas coisas em relação ao projeto de escrita. Eu quero tentar montar uma playlist com músicas que são a vibe da história e também um mural no Pinterest para ver se eu consigo pensar melhor sobre aonde eu quero chegar com a história, o que os personagens estão vivendo, aonde eu quero que eles cheguem, como eu quero que eles evoluem, para ver se isso também me inspira a escrever mais. Mas eu acho que eu não tô com cabeça para isso. Vou deixar para fazer isso amanhã. E é isso. Vamos descansar, respirar fundo, recarregar as energias e amanhã eu volto. Bom, hoje é quinta-feira. Tô aproveitando agora o pôr do sol para gravar o final desse vídeo. Eu acho que vocês conseguiram ver um pouquinho como foi a semana, e realmente essa foi uma semana que saiu completamente do meu controle. Hoje mesmo foi um dia super confuso, super complexo. Ontem eu até tentei gravar um pouco mais das coisas que eu falei que eu queria fazer, mas quando chegou o fim do dia eu tava muito, muito, muito cansada. Então realmente eu só fui até a Índigo, comprei o meu livrinho, que agora eu já tô super empolgada para ler, e decidi terminar o dia por ali mesmo. Então agora eu vou realmente só fechar e dar um pequeno update. É, O outono aqui tá sendo maravilhoso. Eu acho que agora finalmente o frio tá chegando. Hoje a temperatura já caiu muito. Hoje foi máxima de acho que 12 graus. E, enfim, a vida continua, né? Passei com o Maiquinho, fiz todas as coisas que eu precisava fazer. Acabei não montando a playlist nem o mural do Pinterest pro livro. Mas hoje eu consegui escrever. Eu acho que a cena que eu tava montando no capítulo 18 finalmente ganhou corpo e agora eu tô entendendo onde ela vai, o que é muito bom. Mas ainda não cumpri a meta da semana. Então, como esses últimos 2 dias foram dias bem atípicos, eu acho que amanhã e sábado, principalmente, eu vou me concentrar um pouquinho em escrever um pouco mais, né, Maiquinho? É, e principalmente descansar. Eu acho que como as minhas férias começam amanhã, às 5 da tarde, tá tudo realmente muito corrido para eu me concentrar nos objetivos que eu queria com a história, da maneira como eu gostaria, né. Então eu acho que eu tô fazendo o que tem sido possível com o tempo que eu tenho. Eu tô realmente bastante cansada, então eu acho que eu tô tentando pegar leve. Hoje, principalmente, foi um dia que eu coloquei na minha cabeça que eu ia pegar leve, porque realmente tem acontecido coisas bastante exigentes mentalmente no trabalho. Então, eu tô precisando equilibrar bastante a minha energia. Então, eu acabei escrevendo hoje só de manhã. Decidi deixar o plano de montar a playlist e o mural para um momento em que eu estiver menos confusa, um pouco com a mente um pouco mais descansada, que eu possa pensar melhor sobre isso e tentar aproveitar o final da semana da melhor maneira possível. Hoje eu acabei indo no mercado agora há pouco, então eu já me livrei dessa tarefa para o resto da semana. Amanhã eu vou trabalhar, né, óbvio, mas depois do trabalho eu vou à biblioteca, vou buscar um livro que eu tô querendo muito ler, que é o The Wrong Commerce, que ficou disponível para mim. E vou tentar aproveitar o final de semana o máximo possível e o mais longe possível do computador para eu conseguir descansar. E durante a semana, se eu sentir vontade,
escrever um pouquinho também, porque meu objetivo é tirar uma pausa da escrita durante meu período de férias, justamente para eu ter um tempo longe, das telas completamente, assim. Então vamos ver como evolui. Agora vou fazer meu jantar, vou dar atenção pro garoto, que ele tá aqui desesperado para passear. E é isso. Obrigada por assistir. Se você chegou até aqui, comenta um lapisinho, um emoji de lápis. Você gosta dessa ideia? Gosta. Então, um emoji de lápis e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!